antes de 30 anos, o que nós tínhamos era um olhar sozinho, porque nós tínhamos lideranças, nós tínhamos pessoas que, por acaso, resolviam fazer alguma coisa inédita. E eu acho que a gente tinha esse movimento muito individualizado. E isso tem uma importância fundamental, porque vários pensadores já falaram isso que eu vou dizer. Uma instituição, um Estado, ele só muda quando as pessoas individuais mudam. Então, você precisa fazer um movimento no sentido de fazer associações, movimentos de luta, movimentos coordenados, mas você precisa também ter uma atitude pessoal que vai mudando as pessoas que estão em volta de você. Porque, se você não fizer essas duas coisas ao mesmo tempo, você vai esvaziando o movimento das pessoas com deficiência. Então, veja, como é que eu comecei, né? Eu estava na CD, fiz reabilitação, e lá, um dia, o pessoal do Sérgio Del Grande me convidou para jogar basquete. Como eu sempre fui basqueteira antes de ficar deficiente, eu fui lá no Lar de Escola São Francisco, e que muitos daqui também fizeram isso, e nós começamos a praticar esporte. E a gente, a partir daí, formamos, né, várias equipes. Normalmente, naquele tempo, a gente não só jogava basquete, mas no momento que eles pescavam a gente para ser esportista, você ia lá para os jogos, você participava de tênis de mesa, de tudo quanto é coisa que fosse possível, porque tinha poucas pessoas com deficiência e que tinha habilidade. Então, a gente ia para cima mesmo. Nesses encontros, né, nessas tardes de sábado no Lar Escola São Francisco, a gente começava a discutir as nossas percepções individuais, que era assim, puxa, não tem uma rampa lá na minha casa, lá na rua, sabe, coisas assim muito esparsas, né? Nada muito organizado. E aí começou a surgir pessoas que interessavam de ir lá no Lar Escola e ver a gente jogar, né? Daí apareceram uns engenheiros, por acaso, que aí o Sérgio conversou e disse sobre a questão da acessibilidade. Bom, essa conversinha à toa deu numa comissão que começou a discutir as primeiras normas do primeiro manual de acessibilidade, né, da ABNT. Então, era mais ou menos assim, meio na louca, a coisa dava certo, o santo era forte e a coisa acontecia. Esses grupos daqui de São Paulo, né, nós fomos nos Jogos Pan-Americanos em cadeira de roda. Então, essas experiências eram muito importantes, porque, nesses momentos, a gente entrava em contato com pessoas de outro país. E aí a gente via, nossa, a cadeira de roda daquele cara é ótima. E nós, com aquelas cadeiras de lona ainda naquele tempo. Nós começamos a ter reunião com a Balmer, que era a primeira indústria de cadeira de roda, para convencer os caras a tirar o braço da cadeira, porque ninguém conseguia pular para transferir. Bom, aí a Balmer começou devagar e tal. Bom, hoje vocês veem a competição que há no mercado de cadeira de roda. Por quê? Porque as pessoas com deficiência começaram a sair de casa e exigir que tivesse cadeiras e outros aparelhos ortopédicos melhores. Então, isso fez um progresso melhor nessa área, e hoje é uma área competitiva. Nós temos várias indústrias de cadeira de roda e uma facilidade incrível de adequar às necessidades da nossa deficiência. Aqui a Eliane Mânica, muita gente conhece, uma tetraplégica de Curitiba. O que aconteceu, né? Nós tínhamos esse trabalho, né, aqui em São Paulo, e depois eu me casei e fui para Porto Alegre, e posteriormente mudei para Curitiba. Primeiro, assim, acho que é importante um parênteses aí, casamento naquela época, gente, de paraplégico, era uma loucura, né? Meus pais quase descabelaram, porque eles achavam assim, um absurdo. Quando eu engravidei, então, eu era de Cornélio Procópio, as pessoas diziam, meu Deus, como, né? Que milagre, né? Que é isso? O que fizeram com você, né? E, por outro lado, em Porto Alegre, você vê, é uma cidade bastante avançada, nós tínhamos lá o Carlos Burle Cardoso, que fazia um movimento já bastante avançado. E aí eu não achava um médico para me fazer o pré-natal. Ninguém queria, ninguém queria. E aí eu tive que ir lá na PUC com o professor e tal, aí o velhão lá de 68 anos topou. Quando eu tive a minha primeira filha, queriam adotar, e era uma fila na porta do meu quarto, porque achavam que eu não ia dar conta disso.
Bom, coitada dela, agarrei ela até hoje, sou possessiva até. Agora ela se casou, graças a Deus, eu consegui me libertar um pouco. É o seguinte, eu tenho um time de basquete que eu jogava antes, de cadeira de roda, que agora são veteranos. Então, elas me chamaram para ser técnica de basquete delas. E eu, assim, quando elas têm jogos, eu que viajo como técnica delas. E eu queria chamar a atenção disso, que esse é um movimento, que eu acho que a gente tem que fazer. Como é importante os amigos, e como é importante você, como pessoa deficiente, investir nessa coisa de estar junto com as pessoas, não ficar só isolado no grupo de deficientes.